Shalom, Haverim! Shalom, amigos! Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Hoje é terça-feira e terça-feira tem o quê, pessoal? Momento do Hebraico! Momento do Hebraico. Que programa sensacional! Que programa maravilhoso! E hoje nós teremos um estudo especial do capítulo 22. E nós vamos descobrir algumas coisas que antes se pensavam sobre o livro de Iov. E no capítulo 22 nós vamos ver que muitos desses pensamentos, alguns deles até eu compartilhava, não são bem assim, né? Alguns paradigmas serão quebrados nesse capítulo 22. Então, abra o seu coração e vamos lá para a nossa aula de hebraico de hoje, capítulo 22 de Iov. Quinta temporada do Momento do Hebraico. Vocês escolheram o livro de Iov, o livro de Jó. E aqui estamos. Vamos lá, vamos para mais uma aula maravilhosa do Momento do Hebraico. Computador, alô, deixar, né? Vamos ver aqui. Então abra aí seu coração e também o livro de Iov no capítulo 22 e vamos traduzir alguns textos para vocês. Travou aqui? Será que travou? Alô? Tudo bem aí? Iov, Jó capítulo 22 começa da seguinte forma. Dessa vez quem vai falar é um dos amigos, entre aspas, de Iov, chamado Elifaz. Vaia'an Elifaz ha-Temani Vaiomar. E respondeu, observe que sempre os capítulos de Iov, de Jó, começam com essa expressão, Vaia'an. E respondeu. Elifaz. Elifaz responde a quem? A Iov, a Jó. Todos os três amigos respondem, eles respondem às afirmações de Jó. Iov. Vaia'an Elifaz, e respondeu Elifaz. Ha-Temani, o descendente de Temã, Vaiomar, e disse. Aí vamos a alguns textos desse 22, que é muito extenso, não temos tempo de ver todos, mas eu selecionei aqui para vocês os que eu julgo ser de maior importância para nós estudarmos nessa noite. O 5, por exemplo. Halo ra'atcha não é ra'atcha, melhor dizendo, ra'atcha, ra em hebraico significa mal. Todo mundo sabe que ra, o resh e o ain é mal, de maldade. Ra'atcha, terra em hebraico é tua, teu, tuas, teus. Alô, ra'atcha, não é a tua maldade, rabá, grande? Não é grande a tua maldade? Ele está perguntando, mas é uma pergunta claramente afirmativa. É como alguém chegar para você, você não está gordo demais? Por exemplo, você não está gordo demais? Ele está vendo que a pessoa está acima do peso. Mas ele pergunta, o tom é da pergunta. Você não está gordo demais? É uma afirmação mais travertida de pergunta. Isso também no hebraico antigo era assim também, e é até hoje. E também no português, e também no inglês, em todas as línguas do mundo. Nós, seres humanos, nós temos essa forma de afirmar algo para alguém perguntando. Uma pergunta, mas uma pergunta afirmativa. Ele está perguntando a Iov se a maldade dele é grande. É claro que ele está afirmando isso para Jó.
Não é grande a tua maldade? Não é grande a tua maldade? Halora terrarabá? Não é grande a tua maldade? E aí continua com perguntas afirmativas. Vê em Quetes, e não é sem fim? La avoterra? La avonterra? Avon, em hebraico, significa iniquidade. Não tem nada a ver com a marca de cosméticos mundialmente conhecida como Avon. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Eu tenho certeza que a marca de cosmético Avon não tem nada a ver com isso aqui, ó, com o hebraico. Não tem nada a ver. Aqui deve ser iniciais lá do dono, dos donos, dos parentes, não sei o que é. Não. Mas não é da língua hebraica. Não é da língua hebraica. Não foi a língua hebraica utilizada. Então, por favor, não precisa você jogar fora qualquer produto da Avon que você queira. Eu não gosto muito dessa marca, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. E vive disso também, vende, né? Cada um gosta de uma. Mas não tem nada a ver com. Avon, em hebraico, significa iniquidade. Vê em Quetes la avonterra, e não é sem fim as tuas iniquidades. Quetes, em hebraico, fim. Miquetes, ao fim. Tem uma paraxá no livro de Bereshit, Gênesis, quando Yosef, quando chega ao fim, a escravidão dele, né, que o faraó vai até, manda tirá-lo do cárcere para vir interpretar os seus sonhos. Como é o nome, qual é o título daquela paraxá? Miquetes. Miquetes. Alô? O Quetes é fim em hebraico. Vê em Quetes la avoterra, e não é sem fim as tuas iniquidades? Isso é uma afirmação introvertida de pergunta. Observe, gente, que todos os amigos de Jó afirmam categoricamente que ele é mau, que ele é cruel, que ele é ladrão, que ele é um assassino, que ele é uma pessoa sem escrúpulos, sem coração. Eram amigos dele. Ele era bem visto antes. Ele estava em alta conta antes para as pessoas. Porque antes Jó era rico, tinha muitos bens. A história dele é muito interessante porque é a mesma história que se repete na humanidade até o dia de hoje. Você é rico, você tem bens materiais, você tem muito dinheiro. Claramente você vai ter uma boa posição na sociedade, você vai ser bem visto, você vai ser bem quisto. As pessoas vão querer estar perto de você, as pessoas vão querer contato com você, as pessoas vão puxar o seu saco. Alô? Alô? Mas agora, que houve? Jó está na miséria, perdeu tudo, não tem mais nada, está doente, cheio de feridas no corpo, os filhos morreram, os animais foram roubados, tudo, perdeu tudo. E Jó perdeu tudo. E agora ele é um ladrão, um assassino, um criminoso, né? Mau, e outras coisas que todos os três estão afirmando a ele que não tem como ele estar passando por aquilo se não for pela maldade dele. Eles não viram Jó em nenhum momento cometer maldade. Alguém viu? Não, ninguém viu. Alguém viu Jó roubar alguma coisa? Não, ninguém viu. Alguém viu ele fazendo alguma coisa errada, defraudando alguém? Não, ninguém viu. Mas, na cabeça desses três religiosos, que utilizam da religião para julgar e condenar o próximo, em vez de usar a religião, deveria ser usada para ajudar, porque é isso que as religiões, a maioria, pelo menos a grande maioria, prega, né? Ajudar o próximo.
erguer o próximo. E eles foram exatamente com esse propósito. Vamos lá para consolar Jó. Mas você só escuta julgamentos. Por quê? Porque eles olham para a pessoa e a pessoa está lá naquela situação deprimente, deplorável. E ele não tem culpa de estar passando por aquilo. Simplesmente ele foi escolhido por Deus para viver todo aquele mal ali. E pode acontecer com qualquer pessoa. Pode ser a pessoa boa ou não. Yeshua, ele ensina claramente, o mestre dos mestres, ele ensina claramente que o sol nasce para os bons, mas também para os maus. A chuva cai no quintal das pessoas boas, mas também cai no quintal das pessoas más. O mal vem para pessoas boas e para pessoas más, para todos. Todos nós participamos do mesmo planeta. Todos nós participamos desse mesmo ambiente que pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com Iov. Pode acontecer com você também. Você passar por dificuldades, por lutas. E se você passar por dificuldades, lutas, aflições, perseguição, isso não quer dizer que você é mau, isso não quer dizer que você cometeu fraudes, isso não quer dizer que você é ladrão e assassino. Essas deduções que as pessoas fazem são pré-julgamentos sem sequer conhecer a história de Jó. Eu agora vou pular para o verso 6, que o tal do Elifaz, ele solta a metralhadora dele com a língua, e essa é a pior arma que existe do ser humano, e a Escritura Sagrada, ela ensina isso o tempo inteiro, que a morte e a vida está na língua, e a língua é um fogo consumidor, e ela é o menor dos membros, mas ela consegue derrubar todo o corpo. E ela é como uma fagulha de fogo que vem numa floresta e consome toda ela. Ela é indomável. O ser humano conseguiu, por muito tempo, entender e domesticar as grandes criaturas, mas não consegue domesticar e domar a sua própria língua. Tudo isso aparece na Escritura Sagrada, falando sobre o poder da língua. A língua é uma espada afiada que destrói, que mata. Não tem nada pior do que uma língua venenosa. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão causando mais dor a Jó, do que tudo que ele passou até agora. Tanto que o livro de Jó se ocupa o tempo inteiro, praticamente, gente, 90% desse livro são os três amigos julgando e condenando o pobre do Jó, que se defende. A história de Jó em si ocupa apenas 2 capítulos. O primeiro e o segundo. O restante é esse embate o tempo inteiro de 3 homens já idosos, religiosos, se dizem amigo desse cidadão chamado Iov, que era um cidadão de bastante prestígio, mas depois que perdeu tudo, transformou a pior pessoa do mundo. Que tarbol! Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que vamos ler agora. Por quê? Porque o que nós vamos ler agora, gente, é pura Torá. É por isso que eu mudo completamente a forma de pensar sobre esse livro. Eu mudo a minha forma de pensar sobre esse livro, claramente, depois que eu leio esse capítulo 22. Eu não tinha pensado nisso antes. Eu não tinha me atentado. Depois de ler todo o livro, eu não tinha sacado que aqui é simplesmente o ensino da Torá bem detalhado e exatamente na ordem que a Paraxá traz.
Isso quer dizer que quem falou, o ele faz, ele já tinha conhecimento da Torá. Isso quer dizer que a Torá já existia. Não só a Torá falada, mas ela escrita também. Porque não é possível ele citar os trechos conectados como a Torá traz, na ordem que ela traz. Então, ao que parece, o livro de Jó se dá no período que a Torá já havia sido entregue, no período que a Torá já era difundida, já era estudada, já era vivenciada. E vai ficar claro porque vocês vão tomar um susto daqui a pouco. Alô, sente aí, não fique em pé não, sente aí que daqui a pouco vocês vão tomar um susto, que vai aparecer uma palavra bem direta e forte. Kitarbol, o que é isso? Rabal ou Rabol, o que é Rabol em hebraico? Aparece na Torá. Significa penhor, penhorar. É a mesma palavra, gente. Rabal ou Rabol é a mesma palavra para arruinar alguém, despedaçar alguém, destruir alguém, estragar alguém. É a mesma raiz. Penhorar e estragar e destruir é a mesma coisa. Veja que há uma conexão com isso. Porque o que é o penhor? O penhor, você pega um empréstimo com alguém ou faz uma dívida com alguém, venceu ali a dívida e aí você tinha colocado como penhor ou como garantia alguma coisa que você tem. E aí o cidadão exige essa garantia. Eu empresto dinheiro, agora eu preciso de uma garantia, que se você não pagar, alô, vai vir para mim. E aí a Torá ensina que jamais, olha só, a Torá ensina claramente, jamais você deve tomar como penhor uma capa, ou seja, uma roupa, uma túnica. Você não pode, ele não tem nada, a única coisa que ele tem é uma túnica. Aí você fala, eu quero. Cara, não faça isso, você vai tirar a túnica dele, ele vai ficar sem roupa. O que é que vai acontecer com ele? Ele só tem aquela roupa. E aí você, na crueldade, não é nem porque você quer vender aquela roupa, mas para se vingar da pessoa que não lhe pagou, você toma aquela roupa. A Torá ainda diz que você não deve entrar na casa. Você não deve entrar na tenda ou na casa da pessoa que está sendo penhorada para retirar o penhor, para não humilhar aquela pessoa diante da família. Você também não pode tomar como penhor uma pedra de moinho, porque senão aquela pessoa ficará sem sustento, ficará sem moer o trigo e ficará a família sem se alimentar. Você não pode tomar como penhor o único animal que ele tem lá, que ele vai usar para... São vários detalhes que trata do penhor na escritura. E aqui você vê claramente que olha só o que afirma ele faz, sem prova nenhuma, sem saber de nada sobre a vida de Jó. Ele diz, só imaginando e deduzindo, que tarbol arrecha, pois penhoraste os teus irmãos. Rinam, que significa de graça. Rinam é algo de graça. E o que é graça no português? Graça é um favor imerecido. É a mesma coisa no hebraico também. Sem merecimento. Rinam, sem merecimento. Grátis, sem pagamento, sem merecer aquilo. É a mesma conexão com o português. Então você penhorou os teus irmãos sem eles merecerem. Sem eles merecerem serem penhorados. Por que uma pessoa não merece ser penhorada? Eu acabei de dizer. Ele não tem nada. A única coisa que ele tem é uma túnica, uma roupa. A única roupa que ele tem. Um moinho que ele tem, que é o único da família, que aí se ele der o moinho como penhor, ele vai ficar sem moer o trigo e a família sem comer. Ou um animal o único animal que ele tem, que vai ser utilizado exatamente nesse moinho ou em algum outro tipo de trabalho
que aquela família desenvolve e depende do animal. Por isso que se você encontrar o animal de alguém perdido, você deve levar de volta para ele, diz a Torá. Porque é o único animal que ele tem e a família depende daquele animal para sobreviver. Seja através de um moinho de azeitona, seja através de um moinho de trigo, seja através de uma forma que o animal faz para poder trazer água, né? Transportar água ou transportar algum tipo de grão, alguma coisa assim. Tanto que aqui no texto diz que ele penhorou os irmãos sem merecerem, o Big Day e as roupas, Big Day roupas, Arumim, veja, Arum em hebraico significa, você tem essa palavra no livro de Gênesis, no capítulo 3, mostrando claramente que num determinado momento, quando os nossos pais comeram do fruto da árvore do conhecimento de bem e mal, os seus olhos foram abertos e eles perceberam que estavam, alô, hein? Alô, nus. Perceberam que estavam arumim, nus. E essa palavra aqui, ela aparece muito na Escritura Sagrada. Ele está afirmando que Iov tomou as roupas, como penhou as roupas, e deixou nus, né? Ficaram nus. Tafshit, tafshit, retirar. Eles retiraram as roupas, ele, o Iov, retirou as roupas daqueles que ficaram nus. Essa palavra aqui, ó, tafshit, tafshit significa retirar, significa desnudar, deixar nu, tirar a roupa, retirar, arrancar, também pode ser a tradução. Arumim, nus, plural de arum, nu, arumim, nus. Por isso que ele tirou o penhor dos irmãos sem merecimento. Por que esses irmãos não tinham merecimento de serem retirados do penhor? Mesmo que eles não tenham conseguido pagar a dívida, porque as roupas, se é a única roupa que ele tem, tanto que ele diz aqui que eles ficaram nus, ele não podia tirar. O que ele está dizendo é que Iov transgrediu o mandamento da Torá. Quer ver? O que eu estou dizendo tem todo o sentido do mundo, e esse cidadão chamado Elifaz, com certeza está falando sobre a Torá. Vamos ver? Próximo texto. Vamos ver. Vamos lá. Agora, vocês vão ver, vocês vão notar claramente o que eu acabei de dizer. Eu não estou inventando nada, é só você ler o texto. Agora leia o texto, por favor, no hebraico. Verso 7. Olha, como ele está falando tudo em relação à Torá. Lomaim. Lomaim. Ayef. O que é ayef? Maim, todo mundo sabe que é águas. Lo é não, né, gente? Ken, sim. Lo, não. Isso é fácil. Agora, o que é ayef? A própria palavra, o próprio som da palavra já nos dá uma ideia do que ela significa. Ayef. Alô? Ayef. Quando você chega... Hoje mesmo, quando eu cheguei ayef. Cansado. Fadigado. Cansado. Super cansado. Lomaim, não deste águas. Por que águas? Porque plural, sempre plural. In é sempre plural. Não existe no hebraico água. Não existe. Água não existe. É sempre, águas sempre vai estar no plural. Falando em água, alô, deixa eu tomar um pouquinho aqui. Águas. Lomaim. Não deste águas, ayef, alcançado. Tashke, choque em hebraico. Bebê, não deste águas para o cansado, para
alcançado beber. Deste águas alcançado para beber. Além da água, a Torá, que é um pecado terrível que o ser humano comete quando ele nega água a outro ser humano. E esse ser humano pode ser o seu inimigo, pode ser a pessoa que te odeia. Você não pode negar água, está escrito. Se o teu inimigo tem sede, você deve dar de beber. Se o teu inimigo tem fome, entregue para ele o lechem, o pão. Alô? Está escrito. Está escrito na Torá, gente, que... olha só, na Torá está escrito que a nação de Moabe, ela não poderia adentrar ao santuário do Eterno. Porque, em primeiro lugar, negaste pão e água ao povo de Israel quando eles estavam passando pelo deserto. Alô? Como também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49 e 50, está escrito que os pecados de Sedom e Amorá, de Sodoma e Gomorra, foram exatamente negar pão ao faminto. Esse foi o pecado, o maior pecado. Eles tiveram muitos pecados, mas não foi simplesmente os pecados sexuais que trouxeram a destruição de Sodoma e Gomorra. O que trouxe a destruição de Sodoma e Gomorra foram eles negarem pão ao faminto. E eles tinham abundância de pão, de alimento. Ele continua dizendo que Jó e Iov, o Meraev, Raav em hebraico é fome. Raev significa faminto. E ao faminto, timna, negar. Timna, a raiz é maná. Agora não é maná, é mana. Não é maná, é mana. Timna, não timna. Timna, por que eu não falo de forma aguda esse A? Porque aqui não é um re, aqui é um ain. E todas as vezes que é ain, você não pode dar entonação no final. Você tem que dar entonação com o re. Então é timna, não timina. Timna. É mana e não maná. Veja, maná ou maná, quando se coloca o re, é com re e não com ain. Diferente a palavra. Apesar do som ser bem parecido. O que significa mana? Mana significa reter, segurar, negar, afastar. Então, a pessoa está ali com fome, ela vai pegar o pão, o que é que você faz? Mana. Você tira, você afasta. Mana. Essa palavra é uma palavra que tem no aramaico. E ela é muito parecida com aquela escrita que o dedo foi escrevendo na parede. Lembra? Mene, mene, tekel, ufarsim. Esse mene é a mesma raiz de mana. Será afastado, será tirado o teu reino. Foste pesado na balança, foste achado em falta, o teu reino será tirado, afastado. Mesma palavra, mesma coisa. Tina, lechem. Então, você negaste o pão, você reteu o pão, você segurou o pão, você impediu que o faminto comesse o pão. Que coisa terrível. Esse é um dos piores pecados que um ser humano pode cometer. Se ele negar pão a quem está com fome. Ele está afirmando que Jó fez isso, com certeza. Mas por que ele está afirmando isso? Como é que ele sabe que Jó fez isso? Gente, isso é uma dedução da cabeça desse maluco.
Alô? Ó, a pessoa vê ele naquela situação, o que é que ele deduz? Com certeza ele fez isso, porque ele pensa assim, ele estar nessa situação, ter perdido tudo, todas essas tragédias ter vindo sobre ele, com certeza ele viu alguém com sede e não deu água. Ele viu alguém com fome e não deu pão. Como é que a pessoa, como é que um ser humano faz isso com o outro? Sem saber, julga assim, sem conhecer, né? Você vê como isso é perigoso? Você afirmar algo a alguém só pela aparência? Alô? Não faça isso, que isso é terrível, sob todos os aspectos possíveis e imagináveis. Verso 8 agora. Verso 8. Veish zeroá. 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 Zeroá não. Zeroá. Veish zeroá. Zeroá em hebraico, com ai no final, não zerá, mas zeroá, significa o braço estendido. Essa expressão é utilizada quando o Eterno ele livra o povo de Israel do Egito, ele retira o povo de Israel do Egito com mão forte e zeroa netuia. Zeroa netuia significa braço estendido, um braço forte, significa uma força, algo forte, algo potente. É uma expressão muito interessante. Ao pé da letra, zeroa significa braço. Significa braço, o braço, a força. Veish zeroa loharetz. E era um homem forte para a terra. Ele está dizendo que Jó era um homem forte, um homem com braço para a terra. E não só isso, ele diz Unesu, e elevada, que nassá em hebraico significa levar, levantar, carregar. Unesu panim, panim em hebraico, faces. Assim como água, não existe água em hebraico. Só existe águas, é só plural, não tem como falar água. Me dê aqui uma água, não, me dê aqui águas. É só plural, mas por que é plural? Porque você observe para a água. A água, gente, ela nunca tá uma água só, tem muita água. É uma noção muito interessante. Assim como face. Nenhum ser humano tem uma face só. Você só pode ter uma face só se for uma máscara. Alô? Se for uma máscara. Se não for uma máscara, é impossível você o tempo inteiro estar com a mesma face. Por quê? Porque ora você pode estar alegre, já vai ter uma face diferente. Você está com raiva, você vai ter outra face. Né? Alô? Você está dando risada, você vai ter outra face. Você vai estar chorando, você vai ter outra face. São faces. Então, desde os tempos antigos, a língua hebraica classifica o rosto como panim, plural. Lembra do pão que era feito no tabernáculo? Como é o nome desse pão? Lechem panim, que ao pé da letra significa o pão das faces. Mas na verdade não é o pão das faces, é o pão da face do Eterno. Mas no hebraico não existe face, existe faces. E panim, face, já que se refere ao Eterno, a gente não usa como face, a gente usa como presença. Não como rosto em si, como face, mas como a presença dele. Então, ele está dizendo, ele está afirmando que era um homem forte para a terra e por causa disso ele era elevado, ele tinha a face elevada, de elevada face. O que é de elevada face? O que é elevar a face? Elevar a face. Uma pessoa, uma pessoa orgulhosa, arrogante. Uma
pessoa de elevada face, a pessoa orgulhosa, arrogante, prepotente. E Yeshevba habitando nela. Ele está dizendo que Iov era assim, arrogante, prepotente, né? Se sentiu o Todo-Poderoso. E ele vai continuar. Observe, gente, isso aqui é Torá. Isso aqui é a Torá. Ele está tirando da Torá. Então eu digo, afirmo. O livro de Iov se passa quando a Torá já era difundida, quando os mandamentos, os ensinos já eram difundidos, não só entre o povo de Israel, mas também se espalhou por outros lugares, inclusive na terra de Esaú. Observe que não é a mesma paraxá. Almanot, o que é almaná? Almaná não tem nada a ver com almanac, deixa eu dizer, alô? Não. Almaná significa viúva. O plural feminino é ot e o plural masculino é im. Então, almanot, viúvas. Ele está dizendo que viúvas eram por Iov shilachta. Shelach em hebraico é enviar, shilachta. As viúvas eram enviadas, reikam, uma palavra que aparece na Torá. Quando o Eterno diz, vocês não irão aparecer diante da minha face, Yad reikam, de mãos vazias, reikam, vazias. Então, ele estava pervertendo, segundo o lunático do Elifaz, que eu não sei de onde ele tirou isso, a pessoa só pode ser lunática. Como é que a pessoa inventa uma coisa dessa? Só em olhar para o outro, porque ele está na miséria, está ali acabado, arrasado, doente, perdeu tudo. É porque ele cometeu todo tipo de transgressão? Na cabeça dele, sim. Como também na cabeça de muitos religiosos até os dias de hoje. Porque eu afirmo 1000 vezes, se vocês quiserem, 10.000 vezes, quantas vezes forem necessárias, o ser humano é o mesmo. Não importa se ele viveu há 10.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, eu não sei. É o mesmo. O que vai mudar é simplesmente o nome, as roupas, as coisas. Mas é a mesma coisa. Mas o ser humano há 1000 anos atrás não tinha tecnologia de hoje. E daí as mazelas, a inveja, o orgulho, a prepotência, a arrogância, igual. Tudo igual. O ser humano é assim, sempre foi assim e continuará sendo da mesma forma. Não importa que época seja. Pode ter a tecnologia que for, pode avançar tudo, entendeu? Robô pode fazer tudo pela gente, tudo. O ser humano continuará sendo o mesmo. Não muda nada. Igualzinho. Tem alguma diferença por dias de hoje isso aqui? Alô? Claro que não. Então, as viúvas ele enviava vazias. De onde tirou isso? E agora eu queria que vocês imaginassem ouvindo essas coisas. É porque ele não estava em condições de se levantar e partir para cima, alô, das pessoas que estavam acusando ele de coisas que jamais ele cometeu. Não é? Como é que a pessoa consegue escutar tanta mentira, que você fez tanta coisa absurdamente dessa forma? Bom, o Zerot, veja que ele utiliza a mesma palavra que Zeroa, que é braço. E os braços, Itomim, o que é Itomim? Itom em hebraico é o que, gente? Itom. Na Paraxá aparece exatamente junto com Almaná. Sempre que aparece Almaná, viúva, aparece Itom. O que é Itom? Viúva aí? Ou Itom ve Almaná. Que é assim que aparece na Torá.
Itom ve'almaná, ou itomim ve'almanot. Todas as vezes na Torá, quando aparece viúva, aparece junto com a viúva. Qual é a classe que aparece junto com a viúva? Alô? Órfão. Por quê? A viúva, ela não tem sustento. No mundo antigo, a viúva só se tivesse um filho homem para sustentá-la. Mas se o marido morreu e não deixou um filho homem, tivesse uma propriedade para ela usufruir daquela propriedade, ela estava perdida, ela estava sem rumo, e aí ela ia depender da ajuda de cada pessoa. Porque a Torá diz: não perverta o direito das viúvas, não se esqueçam das viúvas e dos órfãos. Não tem pai, não tem mãe, ou seja, está completamente sem rumo na vida, sem ajudas. Sempre essas duas classes, gente, são as duas classes mais requisitadas pelo Eterno para serem observadas. Observe que nos escritos nazarenos, nos Ketuvim Natserim, Yaakov Hatzadik, Yaakov o Justo, também conhecido como Tiago, ele diz o quê? Que o verdadeiro serviço ao Eterno, que a tradução coloca religião, na época de Yaakov nem existia esse nome, mas tudo bem. O verdadeiro serviço religioso, ou se você quiser, a verdadeira religião, o verdadeiro serviço ao Eterno é se afastar do mal, não se contaminar com o mal e cuidar dos órfãos e das viúvas. Órfãos e tomim. Viúvas, almanot, plural. Observe, ele está usando... De onde ele tirou isso aqui? Ele inventou da cabeça dele? Não. Esses três, eles utilizam a Escritura Sagrada. Eles conhecem da Bíblia. Eles já tinham acesso. Já tinham lido. Já tinham ouvido. Escutado. E usavam a Bíblia, ou pelo menos parte dela, para condenar o próximo. Isso é inacreditável e também inaceitável. Como é que você usa um livro sagrado que ensina o tempo inteiro o amor ao próximo para condenar o próximo? É usar o livro sagrado para o mal. Isso parece um contrassenso, né? Como é que eu posso usar o livro sagrado para o mal? É claro que sim. Você pode usar, tudo você pode usar para o mal ou para o bem. Alô? Você pode usar para o mal qualquer coisa. O dinheiro você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal. O vinho você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal. Até as redes sociais, que a maioria não sabe utilizar e utiliza para o mal. Para o mal. Alô? Por isso que eu odeio redes sociais. Vamos lá. O Zerot e Tomim e os braços dos órfãos e do Cá foram esmagados. Você esmagou os braços dos órfãos. Ora. Alken, portanto, por causa disso, na cabeça, na cabeça do Elifaz, Alken, portanto, sevivoterra, saviv em hebraico é circundar, circular. Alken, sevivoterra, portanto, está cercado, parrim. O que é parrim? Par, em hebraico, é uma arapuca, uma armadilha. Parrim, armadilhas. Viva leja! E estás perturbado, né? A palavra é interessante, ó. Bahal. Bahal, em hebraico, significa
perturbar, aterrorizar. Ficar nervoso, perturbado. Então, estás perturbado e pahad, pitom, de um medo. Pitom é, até os dias de hoje é utilizado em Israel. Pitom, ou seja, de repente. Pahad pitom, um medo repentino. Medo repentino, um medo vem de uma hora para outra. Estás perturbado por isso. Por quê? Porque tu fizeste tudo isso que ele acabou de dizer. Na cabeça de ele faz. Quero que vocês vejam aqui, observem. A orar. Caminho ou trajetória? Caminho no sentido de uma história que vai sendo construída. A orar, a trajetória, olam da antiguidade, shmor, está guardada. Todo mundo sabe, ele quer dizer, todo mundo conhece, todo mundo sabe, está guardada. Está guardada significa registrada. Eu afirmo a vocês que estes homens, que na época de Iov, na época de Jó, com certeza existia a Torá, ela já estava registrada, ela já estava escrita, com certeza já havia cópias dela, com certeza ela já era estudada. Não amplamente no território de Esaú, de Esaú, mas muitas pessoas do território de Esaú que tinham contato com o território de Israel, sem dúvida nenhuma já conheciam essa palavra. O que ele está dizendo aqui? Que a trajetória da antiguidade, Shmor, está guardada. Ou seja, foi guardada, foi registrada, foi protegida. Não ficou no passado sem ninguém saber o que aconteceu. Tanto que ele diz, Asher darhu, derech em hebraico, caminho, quando os caminhos, mitei aven, quando os caminhos dos homens eram iniquidade. Mitei, o mot em hebraico, é mais uma forma de dizer homem. Existem várias em hebraico, mas essa mat, ela é pouco utilizada e ela é mais utilizada no livro do próprio Iov, como eu já falei para vocês em estudos anteriores. Aven, todo mundo sabe, vem da palavra avon, vem aqui, iniquidade. Então, quando os caminhos dos homens eram iniquidade. Então, essa trajetória, ele está dizendo, já foi guardada, já foi registrada. Quando o ser humano começa uma trajetória de iniquidade, o final dele é destruição. Tanto que ele vai lembrar aqui, observe, Asher kuntu. O que é isso? Kuntu, kamat. Kamat. Quem é que sabe o que é kamat? Essa palavra é uma palavra difícil. Kamat aparece pouquíssimo nos textos bíblicos. Kamat significa arrebatar, agarrar, pegar e tirar. Então, veja, muita gente fala sobre arrebatamento e sequer sabe o que é isso. Sempre que a Escritura Sagrada fala sobre arrebatar, sobre kamat, na verdade é tirar, extirpar o mal. Sempre. Por exemplo, Yeshua diz assim, olha, vai estar 2 homens no campo. Um será deixado, o outro será kamat, arrebatado, tirado. Vai estar 2, vamos dizer, vai estar 2 no moinho. Um será deixado, o outro será kamat. Falou, tirado. Quem é que é tirado? Aí a religião vai dizer, não, o tirado é a pessoa boa. Não. Nunca foi assim na Escritura. O tirado é o mal. Yeshua diz que os anjos serão enviados, os melachim, para tirar do seu reino tudo o que faz pecar. Matitiahu. Tudo o que transgride a Torá, tudo o que faz pecar, tudo que transgride a Torá será tirado. O mal será tirado, extirpado. O mal será extirpado no Olam Rabá, no mundo vindouro. O mal será extirpado da terra. E os humildes
os puros de coração herdarão a terra. O mal será tirado. Não é que é tirado o que é bom. Isso não faz o menor sentido. Quando você está ali num ambiente que tem uma coisa ruim, você vai tirar o que é bom ou o que é ruim? O que é ruim, ó. O ambiente ficar, ó, alô, legal. Então, a mesma coisa é aqui. Asher cum tu, quando foram arrebatados. Quem é que foi arrebatado? Quando a terra estava cheia de Hamas, cheia de violência. Quem foi tirado? Quem foi arrebatado? Os maus. Alô? Os transgressores, os assassinos, os perversos. Eles foram tirados. Quando foram arrebatados, veloet, e não tiveram tempo para narrar para as correntes de águas. E o Tsak se derramaram e Sodom, na fundação deles. Do que é que esse homem está falando? Ele está citando o que aqui? Todo mundo sabe que é o Mabul, que é o dilúvio. Ele está falando do dilúvio. Não deu tempo para eles quando as correntes de águas, narrar, as correntes de águas inundaram ou se derramaram sobre Sodom, sobre a fundação dele. Isod, em hebraico, é fundação. Sodom, fundação deles. Ele está citando o dilúvio. Agora, para fechar com chave de ouro, eu trouxe para vocês hoje uma outra perspectiva desse livro sobre o período que ele se passou. E através de tudo que vimos hoje, gente, não há dúvida alguma que este homem que está falando, ele conhecia muito bem a Escritura Sagrada. A Escritura já era difundida, já era conhecida, já era estudada, porque ele cita textos, ele cita trechos, ele cita expressões que jamais ele poderia conhecer, saber, se ele não tivesse lido ou ouvido ou aprendido sobre a Torá. E não só isso, vocês vão tomar um choque. Sente aí, alô, sente aí. Sente aí. Pare um pouquinho aí, sente aí. Para você ver o que é que vai acontecer a partir de agora. Sente aí. Fique quieto aí. Vamos lá. Olha lá. Calma. Olha só, vou ler bem devagar. Asken, seja um servo. Asken, sacan em hebraico. Seja útil, seja proveitoso, seja usado, conheça intimamente, fique habituado com algo, ou seja, seja um servo, seja algo útil para quem? Eu rogo. Seja um servo, eu rogo. Imô com ele. Com ele quem? Com o Eterno, ele está dizendo. Com o Todo-Poderoso. Pelo contexto, ele está falando do Eterno. O ele faz. Seja um servo, eu rogo com ele. Viu, Iov? Seja um servo dele. O Shalom, 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 Shalom. Shalom significa o quê? Não é só paz. Shalom tem 7 significados. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. De novo. Paz, saúde, segurança, alegria, felicidade, que vem do Eterno. Shalom. Paz, saúde, segurança, alegria, felicidade, que vem do Eterno. São 7 significados. Deve ter me enrolado em alguns aí. Vamos lá. Shalem, Shalom, Shalom, é tudo a mesma coisa. Não há diferença nenhuma, a mesma raiz. Shalom, 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 mesma coisa. Shalom, mesma coisa. No árabe, no aravite,
O povo árabe tentando falar shalom, eles não conseguiam falar direito o idioma nos tempos antigos, então eles falavam salam. Porque o árabe, ele não conseguia falar o shin, ele falava o sim. Então, ele não conseguia falar shalom, ele conseguia falar salam. Aí ficou salam aleikum. Salam aleikum. Que é a mesma coisa de falar shalom. Mesma coisa. Ou shalom vrahá. Paz, plenitude e vrahá. Bênção. Shalom vrahá. Plenitude e bênção. Que as pessoas traduzem paz e bênção. O Shelam Bahem, se você, Iov, se tornar um servo com ele, plenitude haverá para você. Tevoa terra. Aqui é o termo bo. Bo. Bo significa chegar, vir, entrar. Plenitude haverá em você. E chegará para ti tovar. Tovar, tov, bom. Chegará para você o bem. Agora tá sentado aí? Sente aí. Pare aí um pouquinho. Senta aí. Você poderia imaginar que nesse livro iria aparecer esta palavra? Alô? Vai. Vai aparecer agora na tela aí. Pronto. Olha que beleza, né, gente? Olha que coisa linda. Carna. Pegue. 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 É até engraçado isso aqui. Pegue. Eu rogo. Me pive. Da boca dele, da boca do Eterno, o que há? Torá. Olha que conselho maravilhoso esse amigo está dando. Um amigo, entre aspas, que tem a Torá. Tem a Torá. Pelo menos ele tem a Torá na mente. Porque ele cita, fala, ele conhece, ele sabe. E o que ele diz é muito bonito aqui. É bonito. E é verdade. Tudo que ele está falando aqui é verdade. Se você for um servo do Eterno, você vai ter plenitude em você. O bem chegará para você. Isso é verdade. Isso que ele está falando é mentira? Não, é verdade. E aqui, é mentira ou verdade? Pegue, eu rogo, da boca dele, ou seja, da boca do Eterno, o que? A Torá. O ensino dele, que sai da boca, que procede da boca dele. Davi Meller, ele fala exatamente isso. Que a Torá que procede da tua boca vale para mim mais que uma fortuna de ouro e prata. Alô? Pegue, porque está acessível a todos, a quem quiser, a quem Yeshua ensina. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai encontrar. A pessoa tem que buscar, tem que querer, tem que ir. Vê sim, o sum, colocar, colocar. E coloque amar em hebraico é dizer. E coloque os dizeres, as palavras dele, as palavras do Eterno, que são exatamente a Torá, bilvaverra. Lev, em hebraico, coração. O bet aqui é no, levav, coração, teu, no teu coração. Pegue, eu rogo, da boca dele a Torá e coloque as palavras dele no teu coração. Aí vem uma coisa linda, bonita, maravilhosa. Esses 3 versos que estamos lendo aqui, esse é o último verso de hoje,
É lindíssimo, maravilhoso. Olha como é bonito. Lindo demais. Eu aconselho todos esses 3 versos aqui a qualquer ser humano, desde os tempos antigos, sempre você pode utilizar esses 3 versos aqui, porque são conselhos extraordinários, todos os 3 aqui. Extraordinários. O segredo da felicidade, o segredo do arrependimento, o segredo de uma intimidade com o Criador, é isso aqui, ó. Intashuv, que é Tashuv, é a mesma coisa de Techuvá. É o nome do canal, Techuvá, Techuvá total. Intashuv, se fizeres Techuvá, ou seja, se voltares ad Shaddai, até o Eterno, que cuida de você, que te amamenta. Shaddai vem da palavra Shad. Shad quer dizer peito, teta. Teta, peito, seio. Shad é peito. É. Porque uma mãe que amamenta o seu filho não esquece dele, ainda que ela venha se esquecer do seu filho. Eu nunca me esquecerei de ti, diz o Eterno. Diz o Eterno dos Exércitos. Porque ele nos amamenta, ou seja, é uma analogia que ele cuida de nós. Essa analogia, esse termo aparece pela primeira vez em Gênesis, quando Abraham tinha resgatado o seu sobrinho Ló, no capítulo 15 de Gênesis. O Eterno se apresenta a ele como El Shaddai, como aquele que vai cuidar dele. Como uma mãe cuida de um filho recém-nascido, que ele não precisava ter medo. Eu sou El Shaddai, eu vou cuidar de você. Shaddai não significa todo-poderoso. Todo-poderoso é Gibor, El Gibor. Shaddai é aquele que cuida, que amamenta, como uma mãe que amamenta. Uma mãe que cuida do filho, que protege o filho. Não se preocupa, Abraão, meu servo, eu vou cuidar de você. Vou te proteger como uma mãe cuida de um filho. Bem propício para ele que estava louco atrás de um filho. Alô? Pela esposa Sarai. Ainda era Sarai. Então, volte. Se você voltar para Shaddai, Tibané, bané em hebraico é construir. Serás edificado. Agora, Iov, Tarrik, afasta. Rehok, quer dizer longe. Aí eu me lembro da canção, da linda canção, de Rapavarim, Samada Rapavarim, Merahok. Não tem uma canção que tem essa palavra, Merahok? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ver se eu lembro. É a canção do Behar Hal-Gilboa. Yavesh Hakait Beito Behar Hal-Gilboa Nishan Shaul Al-Hanito Behar Hal-Gilboa Yavesh Vaham, Akait Baemek, Adamatis Vaperram, Akait Baemek, Ulai, Neashara, Ulai Zohaita Shaktiar. Na primeira parte, não, na segunda parte. Nifraz Haemek Lereglav, Behal Halgiboa. Haya haka istmo achshav behal halgiboa mineged hatavor, lembrei, mineged hatavor behahermon bamechak. Você, Gilboa, está de frente para o Tavor e de longe você vê o Hermon. Merhak. É exatamente essa palavra aqui. Alô. Minha mente é alô. Minha mente ainda não está. Não é 100%, mas eu não esqueço as coisas fácil, não. Lembrei. Merahok.
merahok, é distante. Então, o que ele está dizendo se você voltar para o eterno, tu serás edificado. Mas você precisa se afastar de quê? Avelá, aval, aí você precisa afastar a iniquidade, me oraleja, orel. O que é orel? Orel, orel. Tenda, orel moeda, tenda do encontro. Me oraleja. Você precisa afastar a iniquidade da tua tenda. Afasta a iniquidade da tua tenda. Volta para o eterno e tu serás edificado. Pega, eu rogo, da boca dele a Torá e coloca as palavras no teu coração. Gente, ele conhecia essas pessoas, esses três conheciam a Escritura Sagrada. Isso é ainda pior do ponto de vista de todo o livro. Isso torna ainda mais sério, ainda mais complexo, ainda mais terrível, porque estes três tinham conhecimento bíblico avançado. Esses três tinham conhecimento da Torá, tinham conhecimento do arrependimento, da techuvá, tinham tudo isso. Isso é um grande ensinamento para nós que estamos aqui no canal Techuvá Total. Você que está no canal Techuvá Total já há um tempo, hein? Alô? O conhecimento é algo muito especial, muito maravilhoso. Ninguém pode tirar de você o conhecimento. O conhecimento é algo fantástico. Mas o que é mais importante do que o conhecimento? Colocar em prática esse conhecimento. E se você não colocar em prática, esse conhecimento que você tem se transformará numa arma contra você mesmo e contra o próximo. Uma arma que você vai usar contra o próximo e vai se voltar contra você no dia do juízo. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Você tem o conhecimento que é certo e o que é errado. E se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. É verdade. Alô? Como é que você sabe de tudo isso, conhece tudo isso, conhece a Escritura e utiliza a Escritura para condenar o próximo? Então, a gente tem que ter cuidado com o conhecimento da Torá, porque se você não coloca esse conhecimento em prática, se você sabe que tem que ajudar um necessitado, você conhece que tem que, se você vê alguém passando fome e você tem que dar o alimento para aquela pessoa, você tem essa consciência, você sabe disso, se você aprendeu isso, se você tem esse conhecimento e não faz, entendeu o que acontece? Muitas pessoas até hoje adquirem o conhecimento, conhecem a Escritura, mas ao invés de colocar em prática o principal ensinamento da Escritura, que é o quê? Amarás ao teu próximo como a... Eles não fizeram isso, eles se colocaram no lugar de Iov? Não, alô. Eles pegaram o conhecimento da Escritura para metralhá-lo, para condená-lo, para acabar de vez com Iov. Iov já estava ali numa situação crítica. Eles trouxeram o caixão, colocaram Iov dentro e pregaram todo aquele caixão. Bateram o último prego no caixão. Iov sofreu mais com a língua maldita desses três, uma língua que utilizou, na grande parte do tempo, a Escritura. Esses três não xingaram ele, esses três não usaram palavras de baixo calão, esses três simplesmente, é pior ainda isso para um ser humano, é utilizar a Escritura
para julgá-lo, para condená-lo. Bom, eu espero que você tenha gostado de mais um. Alô? Momento do Hebraico. Que programa maravilhoso, hein? Que programa sensacional esse Momento do Hebraico. Você aprende a língua hebraica através de textos bíblicos. E estamos estudando na 5ª temporada o livro de Jó, que foram vocês mesmos que escolheram. Alô? Então, gente, eu espero vocês em Mitzvah Hashem, claro, se o Eterno assim permitir, na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, 19h30, para mais um Momento do Hebraico. Me despeço de vocês, desejando a todos Laila Tov, uma boa noite. Amanhã, alô, tem um feriado, né? Amanhã, alô, um feriado, que eu fiquei sabendo hoje que amanhã era feriado. Não estamos ainda acostumados, né? Com esse feriado, né? O feriado da consciência negra. Muito bem. Um grande abraço para todos, um bom feriado para aqueles que estarão usufruindo dele. Um grande abraço para todos. Laila Tov, Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima! That's